crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar uma história pra vocês, outra história. Olha que coisa legal! Vocês estão vendo esses bichinhos aqui? Então, eu vou contar a história de um moço, de um homem, que ele tinha um monte de bichinhos na fazenda. Mas isso é muitos e muitos tempos atrás. Ele não conhecia os números, ele não sabia contar, mas ele tinha uma forma de saber todos os bichinhos que ele tinha. Sabe por quê? Ele catou um monte de pedra, um monte de pedrinha, ó. E cada pedra era um bichinho dele. Então, os bichinhos, quando saíam para passear, iam lá para o pasto, ele estava com o saco cheio. Cada bichinho que saía, ele tirava uma pedra. Ia saindo e ele tirava. Ia saindo e ele tirava. Depois que todos saíam, o saquinho dele também estava vazio, não é? E ele ficava de olho para ver se todas iam voltar. Quando ia escurecendo, os bichinhos estavam voltando para casa, não é? Para a casinha deles. Aí voltava um, ele ficava de olho e botava uma pedrinha. Voltava o outro, ele voltava uma pedrinha. E ó, outra pedrinha. Todos os bichinhos voltaram e ele colocou todas as pedrinhas. Então ele sabia que todos os bichinhos tinham voltado porque as 8 pedrinhas estavam aqui e os 8 bichinhos também. Viram só? Ele se guiava pelas pedrinhas deles. Olha só, ele sabia tudo direitinho só pelas pedrinhas. Vocês sabiam que os números não foi inventado pela natureza, né? Foi inventado pelos homens. E há muitos e muitos tempos atrás. Antes eles desenhavam na caverna as coisas que eles queriam, mas agora eles já conseguem fazer os números e ter noção do que eles podem fazer com os números. Agora nós vamos ver muitas coisas que nós podemos fazer com os números. Crianças, agora a gente vai aprender um pouquinho de todos esses números, para que eles servem, aonde encontramos, não é? E como usamos esses números, não é? Vocês já devem ter visto em casa um termômetro, não é? O termômetro, ele serve para medir a temperatura da gente quando a gente está se sentindo com febre, meio dodói, não é? E no termômetro tem um númerozinho para marcar a temperatura do nosso corpo. Conhecem a fita métrica? A fita métrica a gente já trabalhou. Ela serve para medir, não é? Para medir uma roupa, geralmente é a costureira que usa, não é? Então serve para medir uma roupa. E ela também é uma fita cheia de números. Vocês já foram no mercado e viram balança para pesar os alimentos, para saber o peso deles? Então, ali também aparecem os números. Olha só, o número serve para um monte de coisas. Serve para a gente pesar as coisas, não é? Gente, tem o relógio da casa da gente. O relógio da casa da gente é cheio de números, não é? Tem muitos números, não é mesmo? Para que serve o relógio? Para formar as horas para a gente. E são pelos números que a gente consegue ver as horas. Vocês já assistiram uma competição? A competição tem o pódio. Sabe o que é o pódio? É esse desenho que está aparecendo. O pódio é o primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Olha os números aparecendo de novo. Estão vendo? Às vezes, os números também servem para a gente poder saber o valor de alguma coisa. Às vezes não vem o valor com números. Mas tem a barra. Vocês já viram uma barrinha igual a essa aqui, que tem nos alimentos, nas contas que a gente vai pagar? É o código de barra. Eles passam a maquininha lá e eles sabem o valor do produto. Olha só que interessante. Serve para a gente ver o valor através do código, o código de barras. Viram só, crianças, quantas coisas a gente tem números, não é? A gente usa os números, como são importantes esses números, né? E naquela época da historinha que eu contei, não foi? Ele usava as pedrinhas para contar, para descobrir a quantidade.
Mas hoje a gente já tem os números que a gente conta as coisas, não é? Então, os números, a gente aprendeu hoje que os números não são só para a gente contar, não. Não é? Serve para a gente ver o peso das coisas, serve para a gente ver o tamanho das coisas, serve para a gente ver a posição que a gente está, se a gente está em primeiro, segundo e terceiro. Olha quanta coisa serve os números. Quanta coisa legal, hein? Vocês gostaram da historinha e dessa descoberta todas dos números? Fiquem atentos, tem número em tudo quanto é canto. E olha só, na casa de vocês tem o número. Vocês têm o número do celular, tem o número da porta de vocês para poder chegar a correspondência e as visitas, não é? Outro tipo de número, é para a gente se localizar. Estão vendo só? Gente, que legal! Olha só, crianças, vou ficando por aqui e volto depois com mais novidades. Beijos, até a próxima!